Olá, estamos no segundo livro da Bíblia. Hoje nós vamos ler a história número 2, O Caminho da Liberdade. Uau, a gente já viu, né? No livro 1, no livro número 2, o quanto foi difícil a Moisés conseguir libertar o povo e agora eles estão a caminho da liberdade. Muitas coisas estão por vir. Hoje nós vamos, ontem na última história nós fizemos a oração do Pai Nosso, né? Não foi? Fizemos? Uhum. Hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre o Pai Nosso. De uma forma bem resumida, quando a gente reza a oração que Jesus nos ensinou, a gente faz como se fosse 7 pedidos. O número 7 tem um significado muito importante na Bíblia. Mas, resumidamente falando, quando a gente fala Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, nós estamos dizendo que Deus é o nosso Pai. Pai Nosso que estais no céu. Assim como todos nós aqui na terra somos irmãos. Todos nós somos iguais. Então é isso que nós estamos falando no nosso primeiro pedido. Depois, quando a gente fala assim, venha a nós o vosso reino, a gente está pedindo para Deus que Ele reine sobre tudo que existe. A gente deixa Deus ser o rei das nossas vidas. O que nós somos aqui na terra para Deus? Mordomos. Mordomos. O terceiro pedido do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A gente pede para Deus que a vontade dele se cumpra em nós. Ou seja, o que nós somos? Mordomos de Deus. Mordomos de Deus. E nós somos criados a imagem e semelhança. Muito bem, Caetano. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, Ele sabe tudo a nosso respeito. E a gente deixa que Deus cumpra sempre a vontade dele sobre nós. No quarto pedido que a gente fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, o pão nosso aqui não é só alimentação de pão e comida, não é verdade? Uhum. Quando a gente vai almoçar, o que a gente faz? A gente agradece pela comida. Agradece pelo alimento. Mas a gente agradece porque esse alimento vai só alimentar o nosso corpo? É um alimento abençoado, que vai nos dar muita energia, que vai iluminar nossa alma, não é verdade? Uhum. O pão nosso aqui, quando a gente reza o Pai Nosso, não é só o pão que a gente come na alimentação, né? Mas é tudo que a gente precisa para a gente viver com dignidade. Então, de cada dia nos dai hoje. A gente não pode se preocupar em ficar acumulando, em ter muitas coisas. Por quê? O que a gente acumula vai faltar para quem? Para o outro. Por isso que quando a gente ganha um brinquedo, a gente tem que fazer o que com o outro? Doá-lo. Doá-lo. E aí a gente tem o quinto pedido, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O que a gente entende aqui? Que a gente pode errar, mas é um erro que a gente fala, que a gente reconhece que a gente pode errar, pedir perdão para Deus, porque a gente consegue ser perfeito? Deus nos perdoa à medida que nós nos esforçamos para perdoar também quem machuca a gente, sabia? A gente também tem que aprender a perdoar. O nosso sexto pedido para Deus é a parte que a gente lê assim, não nos deixeis cair em tentação. Deus nos deu a liberdade de escolher. Então, nessa frase, a gente pede força para o Papai do Céu para que a gente saiba dizer não para todo tipo de maldade, né? Não nos deixeis cair em tentação, que a gente realmente sempre mantenha força na palavra do Senhor. Por isso que a gente sempre busca conhecer a palavra de Deus, não é verdade? Uhum. O sétimo e último pedido, livrai-nos do mal. Pedimos então a proteção constante de Deus para que Ele livre-nos do mal e que nenhum mal nos atinja. Amém? Amém? Amém. Conseguimos compreender um pouquinho do Pai Nosso? Sim. Depois a gente vai fazer uma oração do Pai Nosso, tá? A mamãe vai ler a história agora, tá bom? Tá bom. A caminho da liberdade. Então vamos ver o que aconteceu com Moisés. No amanhecer do dia seguinte, o país acordou mergulhado em grande dor e tristeza pelo que acontecera.
Lembra o que aconteceu na história anterior, Caetano? O sinal da batente da porta, e aí vieram, e foi atingido até o filho do faraó, né? Que morreu, enfim, e aí o povo foi Na liberto. verdade, ele não morreu. Foi só tirado a alma dele. E aí quando tira a alma, o que acontece com a pessoa? Morre. Entretanto, quando souberam que o faraó já tinha permitido sua saída, os israelitas sentiram alívio e alegria. Então começou uma grande agitação na terra de Gósen. Não havia sequer tempo para pensar. O faraó ainda poderia mudar de ideia como no passado. Tinham de aproveitar este momento em que os egípcios estavam ocupados chorando pelos seus mortos. Assim, antes do nascer do sol, milhares de pessoas, 600.000 pessoas, Caetano, a pé. Você escutou, Pedro? É muita gente, né? Isso sem contar as mulheres e as crianças. Juntaram-se num determinado lugar, acompanhados dos seus muitos animais, carregando roupas, panelas, comida e bens de que iriam necessitar durante a longa viagem. Diz a Bíblia que outras pessoas, escravos e aventureiros, quiseram acompanhá-los. Sabemos que mais tarde a presença dessas pessoas provocou grandes perturbações no grupo. Felizmente, o guia Moisés tinha sido príncipe no Egito e aprendera a arte de manter em ordem grandes exércitos e multidões. Finalmente foi dada a ordem para avançarem, saírem lentamente e com grande entusiasmo da cidade de Ramsés, que tinha sido edificada por eles na sua função de escravos. Andar mais depressa era impossível, pois havia muitas crianças e velhinhos. Conduzir os animais também não era fácil, como podemos imaginar. Além disso, sabe o que transportavam? Uma espécie de caixão com os ossos de José, tal como ele havia solicitado muitos anos atrás. Naquele momento, ninguém estava preocupado com a falta de casa ou de alimentos, com o tempo que demoraria a viagem ou com os perigos que iriam enfrentar. Mas quem realmente os conduziria era o próprio Deus. Durante o dia, eram guiados por uma nuvem com o formato de uma coluna. E à noite, essa nuvem brilhava tanto que eles a chamavam de coluna de fogo. Tudo do céu. Tipo, uma coluna de fogo, tipo, feita de fogo. E Durante o dia, era uma nuvem. eu me lembro, é tipo um tornado, só que todo redondo, em vez de ser um cone. Que legal, né? E assim eles viajavam com um conforto na presença de Deus e a certeza de sua guia e proteção. Muita fé, né? E estava ali, transparente, todo mundo estava vendo. Amém? Amém.